ar-condicionado. Mano, pense num produto extremamente revolucionário que todo mundo ama e todo mundo precisa, mas é muito difícil encontrar vídeo na internet falando sobre. Eu sei porque quando eu comprei meu ar-condicionado, a gente só foi na marca mais conhecida. E já que nos últimos tempos tá fazendo um calor infernal, e já digo e já adianto, vai ficar cada vez pior. Meu irmão, principalmente pra você que é de São Paulo, cara, não dá. Uma semana faz 15 graus, na outra faz 30. E é por isso que no vídeo de hoje eu separei os melhores ar-condicionados pra você comprar hoje em dia, desde o mais baratinho até o mais topo de linha. Obviamente sempre visando o melhor custo-benefício, também o melhor preço. E na moral, cara, de todos os equipamentos que eu já comprei na face da terra aqui pro canal, ar-condicionado é o principal. E detalhe, eu estou gravando com um ventilador no meu lado. Eu já vou explicar por que eu tô sem ar-condicionado. Bom, mas estou sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, links dos seus produtos vão estar aqui na descrição. E detalhe, tem dois pontos. Primeiro, se você acha que ar-condicionado gasta muito e não vale a pena, meu parceiro, você não vive neste mundo. Ainda mais porque hoje em dia tem tecnologias que eu vou falar sobre que, tipo assim, economizam absurdamente o consumo dele. E inclusive, ar-condicionado dessa lista que consegue ser mais eficiente do que um ventilador. Sim, isso não é zoeira. E o segundo ponto principal é como saber a potência. Pra você que não sabe, um ar-condicionado, ele tem a potência medidas em BTU. E como saber qual é a potência certa pro seu ambiente? Bom, tem um cálculo que a gente faz que é muito simples. Bom, basicamente aí a gente usa dois números diferentes. A gente usa 600 para um lugar que tem pouca presença de sol e 800 para caso tenha muita presença de sol. A gente vai multiplicar pelo metro quadrado, somar 600 ou 800 dependendo do nível de incidência solar, de raio solar, e também vai adicionar este mesmo valor para cada pessoa ou também aparelho que produza calor. Então, exemplificando, caso não tenha ficado muito claro, vamos supor que você quer colocar ar-condicionado num espaço de 10 metros quadrados e no caso vai ficar uma pessoa. E também é um ambiente que não tem muita incidência de raio solar. Então o cálculo vai ficar 600 vezes 10 mais 600 igual a 6.600 BTU. Se fosse um ambiente que tivesse maior incidência de raio solar, teria 800 vezes 10 mais 800, que daria 8.800 BTU. Deu pra entender? Além disso, a gente também tem os ar-condicionados splits, que são aqueles que ficam grudados na parede, e os ar-condicionados portáteis que ficam no chão. A gente vai falar dos dois. Mas bora lá. Vamos lá, começando pelo mais barato possível. Você quer sair do ventilador, que é uma parada que te refresca um pouco mais, mas tá com orçamento extremamente limitado, até porque, querendo ou não, ar-condicionado não é barato e tem que levar em consideração que tem a instalação, que também não é muito cara. Mas uma das opções, embora muita gente seja contra e eu sou muito a favor, acaba sendo o climatizador. E nesse caso, o melhor custo-benefício que a gente encontra atualmente acaba sendo uma Midea AKF1. Bom, basicamente um climatizador diferente de um ventilador. Ele pega um ar, passa por um filtro d'água, ele resfria esse ar. Basicamente, além de você ter um vento mais gelado, você também tem ele um pouco mais umidificado. Então, no geral, ele deixa o ambiente um pouco mais fresco, diferente de um ventilador que ele basicamente vai pegar um vento e vai jogar de um lado pro outro. Esse modelo da Midea, na minha opinião, acaba sendo um dos melhores custo-benefícios, até porque a Midea, no quesito resfriamento, é uma marca de muita confiança. Ela é uma marca muito conhecida, principalmente também para fazer geladeira, freezer industrial. No geral, ela é muito boa e super recomendada. Basicamente, o climatizador traz controles padrão, controle de velocidade, tem temporizador, e ele também tem três modos diferentes, que acaba sendo o normal, ele gera tipo essa brisa natural, tem o modo dormir ou o modo eco. Basicamente, ele vai variando a velocidade para economizar um pouco mais de energia. E o interessante também é que ele não é muito barulhento. E com relação ao seu preço, hoje atualmente na faixa de seus 500, lá no máximo estourando 600 reais. Detalhe, tem um modelo da Oster que parece ser muito bonito e muito chamativo, mas eu não recomendo, porque no geral ele é muito criticado. Mas enfim, indo agora para ar-condicionado de verdade, começando pelo modelo mais barato que a gente encontra atualmente no mercado, que é o Electrolux Adapt Color. Ele é uma das opções mais baratinhas que a gente encontra para você que tem um baixo orçamento, mas já adianto que não é o modelo que eu mais recomendo. Aqui ele já tem na versão de 9.000 BTUs, mas também é disponibilizado na versão de 12.000. Ele já traz o sistema inverter, que basicamente nos ar-condicionados a gente tem dois sistemas muito conhecidos, que é o inverter e o dual inverter. Basicamente ele é um sistema que consegue economizar muito o consumo de energia do ar-condicionado. O inverter ele chega a ser 30% mais eficiente, enquanto o dual inverter chega a ser 70% mais eficiente. Além disso, o dual inverter ele acaba sendo um pouco melhor também no quesito controle de temperatura. Mas resumindo, se você quer um ar-condicionado, vai para o inverter ou dual inverter, que o consumo já vai ser excelente. Além disso, ele traz um controle remoto, ele já conta com funções como, por exemplo, o AutoSense, que basicamente ele identifica a temperatura do ambiente e adapta ela, sem contar com outras funções como autolimpeza e também uma função que é de tripla filtragem, que no geral é bem interessante desse ar-condicionado, porque como o próprio nome diz, ele traz 3 camadas de filtro, cada uma com uma função, que acaba ajudando a filtrar bactérias, fungos, etc. E além de ser um dos mais baratinhos, também é um dos mais bem avaliados. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele varia em torno de seus R$2.000 a R$2.200. Só que detalhe, esse preço tá assim porque a gente tá em época de verão. Época de verão, ar-condicionado é um pouco mais caro. Mas em época mais pro inverno, ele fica na faixa de seus 1.900. O único ponto, entre aspas, negativo é que ele não tem Wi-Fi. Porém, ainda assim, nos baratinhos, só que o modelo que, na minha opinião, tem um custo-benefício um pouco maior, tem uma qualidade também, na minha
opinião, um pouco superior, que acaba sendo o Elgin Eco Inverter 2. Cara, esse ar-condicionado é simplesmente maravilhoso. Ele ainda se mantém mais ou menos nessa mesma faixa de preço, só que no geral ele se destaca muito. Inclusive ele é um ar-condicionado muito bem avaliado. Mesmo ele sendo só inverter, ele ainda assim é muito econômico. Não é um ar-condicionado muito barulhento, tem funções de autolimpeza, Wi-Fi, também já tem fio, embora do Electrolux seja um pouco melhor. Ele já tem um sensor de temperatura no controle, que basicamente ajuda o ar-condicionado a regular a temperatura. Só que detalhe, você tem que deixar o controle no ambiente. Não adianta você deixar o ar-condicionado em um e o controle no outro, aí ele vai regular a temperatura de acordo com outro ambiente. Só que além dele ser muito completo, muito bem feito, ser bem econômico, ele já vem com 12.000 BTUs, e inclusive ele é o ar-condicionado mais barato que eu encontrei com esse nível de potência. E com relação ao seu preço, geralmente ele caminha na casa dos seus 2.000 a 2.500 reais. E outro detalhe também bem interessante é que ele já traz 10 anos de garantia no compressor. Toda empresa dá esse tempo de garantia no compressor, tá? Porém, ele traz 3 anos de garantia no ar-condicionado, o que, pra vocês terem ideia, marcas como LG, Samsung, tem modelos que ela entrega 1 ano de garantia só. Cara, é uma garantia muito boa e, sendo muito honesto, os ar-condicionados baratinhos, na minha opinião, esse acaba sendo o melhor custo-benefício de lá. Subindo um pouquinho mais ou menos essa mesma faixa de preço, só que agora focando um pouco mais em qualidade de construção em si, a gente acaba encontrando o ar-condicionado Gree G Top. Ele também é um ar-condicionado disponibilizado em 9 ou 12.000 BTUs, ele também já é inverter, mas aqui no geral ele tem duas características que eu acho bem interessante. É que primeiro, a qualidade de construção dele é muito boa, ele é um ar-condicionado muito bem feito, principalmente levando em consideração o preço dele, e essa marca Gree, ela é muito boa também e muito conhecida. E o outro ponto bem interessante é que além de 10 anos de garantia no compressor, como eu já falei, ele também traz 5 anos de garantia no ar-condicionado. Eu acredito que dessa lista ele tem a melhor garantia de todas, além de ser também muito silencioso e também ser muito econômico. E detalhe, ele também já traz funções como, por exemplo, autolimpeza. Com relação ao seu preço, atualmente ele varia na casa de seus 2.300, a versão com 9.000 BTUs, 2.900, a versão com 12.000 BTUs. Agora indo pro ar-condicionado que eu tinha no meu antigo estúdio e que, sendo muito honesto, na minha opinião, é também um dos melhores custo-benefício que se encontra. É um ar-condicionado absurdamente econômico, que na minha opinião tem uma qualidade muito boa, que é o LG Dual Inverter. Cara, eu posso falar com muita propriedade porque eu tinha 2 desses LG. É simplesmente um dos melhores custo-benefícios que a gente tem no mercado, e eu diria que na faixa de preço dele eu considero o melhor custo-benefício. O interessante é que na minha casa eu tinha as duas versões, tanto a de 9.000 BTUs como a de 12.000, e sério, eu fiquei muito chocado o quão bom ele é e também o quão econômico ele é. Primeiro, é claro, a qualidade de construção no geral, que nesse ponto LG também é incontestável nesse quesito. Aqui a condensadora é toda feita em metal com serpentina de cobre. O único ponto um pouco, entre aspas, negativo é que, na minha opinião, ela poderia ser um pouquinho mais silenciosa. Ela não é muito barulhenta, mas na minha opinião poderia ser um pouquinho mais. Além disso, ela já traz Wi-Fi, e o interessante é que ela traz o LG Fin, que é basicamente como se fosse aquela função da Apple, onde os dispositivos LG eles se integram. Muitas empresas hoje em dia têm isso, inclusive a TCL também tem, a Samsung também tem. Além disso, um ponto que eu também posso falar com muita propriedade é que ele traz um dos controles mais confusos de mexer. Cara, juro, eu usei aquele ar-condicionado por mais de 1 ano. De baixo que era mais potente, eu usei por uns 2, 3 anos. Mas assim, era muito difícil de mexer. Ele é muito completo, mas é muito difícil de mexer. Além disso, o resfriamento dele era maravilhoso. Era um ar-condicionado que você ligava, questão de 2 a 5 minutos já tava geladinho o quarto. Além disso, ele já tem aviso de limpeza de filtro, coisa que o Gree e os outros ar-condicionados não trazem. Também já traz limpeza automática. No geral, a minha experiência foi muito boa. Como eu falei, eu tinha 2, eu usava de 9.000 BTU praticamente o dia inteiro. E como eu dormia na sala, e na sala que ficava de 12.000 BTU, eu usava ele de noite. E assim, a minha conta de luz vinha muito barata mesmo. Pra você ter ideia, eu morava com 5 pessoas, ar-condicionado ligado o dia inteiro. Eu sou um cara extremamente calorento, então eu ficava sempre no mínimo, ia na casa dos 300, nos piores casos possíveis vinha 400 reais de conta de luz. Mas isso não é à toa, porque como eu falei, ele é Dual Inverter, cara, que é uma tecnologia absurdamente econômica. E quando eu falo que ar-condicionado hoje em dia ele não consome muito, é porque realmente ele não consome. O inverter no geral já é absurdamente econômico, e o Dual Inverter, como eu mostrei, ele consegue ser ainda mais, velho. É absurdo essa tecnologia, e realmente ele é muito bom, e o ponto principal é o preço. Hoje atualmente o LG Dual Inverter de 9.000 BTUs fica na casa aí dos seus 2.300 a 2.500 reais, enquanto de
de 12 mil BTUs fica na casa aí dos seus 2.700, no máximo estourando 3 mil reais. Só que aqui tem um detalhe, o de 9 mil BTUs eu não tenho nada a reclamar, é muito bom. Mas o de 12 mil BTUs, inclusive já vi outras pessoas com a mesma reclamação, eu não senti que ele gela tão bem quanto o de 9. Pode ser também porque tava num ambiente maior, minha sala era relativamente grande, mas assim, definitivamente se fosse fazer um comparativo de qual que gela mais rápido e qual que gela mais, sem dúvidas o de 9 mil BTU, cara, ganharia de lavada. Mas aí tem esse ponto também do espaço. É um quarto que se tivesse 5 metros quadrados era muito, comparado com uma sala que tinha tipo mais de 20 metros quadrados. Bastantes metros quadrados, era bem grande. Agora indo para as Mercedes dos ar-condicionados, ou seja, modelos que não são os mais baratos de todos, mas ainda assim, na minha opinião, entregam a melhor qualidade, principalmente no quesito qualidade de construção, que acaba sendo a Daikin e a Fujitsu. A Fujitsu, no geral, ela é um pouco mais barata, mas as duas marcas são extremamente bem avaliadas. O Fujitsu AirStage Essential é o modelo mais barato em comparação com os dois. Ele, no geral, é muito elogiado, principalmente pela qualidade de ar que ele fornece. Sim, é meio estranho isso, mas é porque ele tem uma filtragem muito eficiente, principalmente para você que tem problema como eu de sinusite, rinite, acaba ajudando muito. Além disso, ele tem uma parada que eu achei muito interessante, que é um sensor de presença, que basicamente ajuda a regular a temperatura junto com o ambiente, e também quando entra mais uma pessoa no ambiente. Ele é inverter, sendo muito econômico, e como eu falei, o Fujitsu acaba sendo um pouco mais econômico em comparação com o Daikin. No caso do Daikin, o modelo que eu mais recomendo é o Eco Swing Gold. Ele é um pouquinho mais caro, mas ele tem alguns pontos bem mais interessantes, como por exemplo a qualidade de construção, que é simplesmente fenomenal. Ele vem com material anticorrosivo, que é extremamente bem feito, e definitivamente dessa lista provavelmente vai ser o modelo que mais vai entregar a maior vida útil, obviamente visando custo-benefício. Ele é extremamente silencioso, que é um ponto muito elogiado dele. Como eu falei, ar-condicionados split no geral tem 25 decibéis de barulho, enquanto ele emite 19. Além disso, ele é muito econômico, ele tem classificação A no Inmetro, que é uma classificação um pouco comum dos ar-condicionados, mas ele também tem selo Procel Ouro, que é basicamente uma certificação de alta eficiência energética. O ponto principal com relação ao preço deles, hoje atualmente o Fujitsu tá na casa aí dos seus R$ 2.800 a versão com 9 mil BTUs, o Daikin também na mesma versão de 9 mil BTUs tá na faixa aí dos seus 3.200. A versão de 12 mil BTUs elas ficam um pouco parecidas na casa aí dos seus 4 mil reais. E agora indo pra marca que vocês mais pedem, pra marca que eu diria que é a mais famosinha de todas, a meio que fica pau a pau aí com a LG, que no caso é a Samsung, e nesse caso não dá para deixar de citar Samsung Windfree Pro Energy, simplesmente o ar-condicionado mais econômico que a gente tem, principalmente segundo o Inmetro. O detalhe é que existe a versão normal e existe a versão Pro Energy. Definitivamente eu recomendo mais a versão Pro Energy, porque é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que ele é muito mais econômico. Inclusive, lembra que eu comentei no começo do vídeo, ele é um dos ar-condicionados, e em alguns casos consegue ser mais eficiente do que um ventilador. A versão mais famosa que tem dele é a versão de 9 mil BTUs, ela consegue ser 15% mais eficiente. O interessante é que além dele ser muito bom, ele tem muita disponibilidade de potência, desde 9 mil BTUs até 22 mil BTUs. O detalhe é que essa variação aí do Wind tem modelos, por exemplo, para teto. Inclusive eu fui numa padaria esses dias, eu tinha um desses ar-condicionados versão para teto, que é a versão industrial, chega a seus 20, 22 mil BTUs. Irmão, o bagulho era absurdo. E tem uma tecnologia muito interessante que inclusive dá o nome dele, que é um Windfree, que no caso significa sem vento. Resumindo a conversa, ele consegue gelar sem vento. Acho que o nome é meio claro. Então como é que isso funciona? Basicamente o ar-condicionado ele tem vários microfuros que faz com que ele distribua melhor o vento. De acordo com a própria Samsung, torna o ar-condicionado 43% mais eficiente. E realmente, ele é muito elogiado. Eu diria que de ar-condicionados é um dos modelos mais completos que a gente tem no mercado atualmente, e também com tecnologia nem se fala. E o ponto principal dele, que é o preço, ele não é um ar-condicionado caro pela tecnologia que ele traz. Hoje atualmente a versão de 9 mil BTUs está na faixa de seus R$ 2.600, enquanto a versão de 12 mil BTUs fica na casa aí dos seus R$ 2.800 a R$ 3.000. Só que tem um detalhe, a partir da de 12 mil BTUs ela não é tão eficiente assim quanto a de 9. E novamente, links de todos os produtos vão estar aqui na descrição. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Então acho que é isso, eu fui por aqui, valeu e falou!